O Rio Grande do Sul atualmente é o quinto estado do país em números de transplantes e, segundo dados do Ministério da Saúde, houve uma queda de 12% no primeiro semestre de 2014 em comparação ao mesmo período do ano passado, com 141 cirurgias a menos. E para falarmos mais sobre o cenário no estado e a burocracia que envolve esse processo, que recebemos aqui no estúdio Otávio Augusto Simão de Souza, vice-presidente da Via Vida, também com a gente o eletricista Altamir Cardoso da Silva, que passou por transplante de rins, e ainda Isabel Porto Borges, professora do curso de Direito aqui da Unicinos. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, Otávio, como a gente comentou agora no início, né, o Rio Grande do Sul ele é o quinto estado em números de transplantes, mas esse dado ele já foi melhor antigamente, né? Então eu queria que você avaliasse um pouquinho o cenário atual. Me parece que são vários dados que a gente tem que levar em consideração. Uma questão é a negativa familiar, que está em torno de 46, vocês deram um dado há pouco de 48. Há picos, às vezes, de mais. A Central Nacional de Transplantes, essa semana, disse que está em 46% a negativa familiar, né? Ou 44%, desculpa. Mas, na realidade, o que nós precisamos é, como os três plantados falaram há pouco também, é a conversa com a família. Não é? Houve um trabalho de alunos do Clínicas em que 51% recusaram. Não é? Então, tem esse problema. Tem o problema da manutenção do doador. Não é? Às vezes, o hospital não tem o equipamento necessário para manter o doador. A equipe de busca do órgão também, às vezes, há problema logístico. E a questão da comunicação também entre o hospital e a central de transplantes, isso também tem que acontecer, né? Sim, isso acontece. E também tem as comunicações com a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos, não é? Então, tudo isso aí tem que estar mais ou menos azeitado. É um processo que leva um certo tempo, não é? Mas, de qualquer maneira, o diagnóstico é totalmente seguro. Por quê? No primeiro momento, há um diagnóstico de morte encefálica. 6 horas depois é feito outro diagnóstico, um segundo exame clínico, e confirmado que não há sangue algum no cérebro, que há morte encefálica, então há um exame com Doppler transcraniano para confirmar que não há sangue nenhum e que há realmente morte encefálica. Bom, o Altamir está aqui conosco, né, e foi transplantado 2 vezes de rins, né? Gostaria que você contasse para a gente um pouco sua história e se foi muito tempo de espera também por esses órgãos. Na verdade, eu fiquei 6 anos. Que eu descobri minha doença foi em 94. Com 3 anos de hemodiálise, eu ganhei um AVC. A partir disso, eles diziam que não podia fazer transplante. Mas, batalhando com a doutora, minha doutora, daí ela foi em um encontro na Santa Casa e bateu uma tecla. Tinha um congresso na PUC e ela bateu... se apresentou como médica que tinha um paciente com derrame cerebral. Eles falaram para ela que não existia ninguém que doasse o rim para quem é AVC. Daí descobriram que, na verdade, não é os médicos que faziam o transplante, os familiares que não aceitavam fazer transplante quem tivesse AVC. Aí eu fiz um cateterismo em Belém Velho. Nesse cateterismo, fiquei sabendo que podia fazer transplante. Nesse momento, eu voltei para a Santa Casa e comecei o tratamento para fazer o transplante. Em 2000, fiz o transplante. Me durou 11 anos. Depois de 11 anos, o rim parou também. Entrei nas máquinas a fazer hemodiálise mais um ano. E, com 2 anos, mais um ano que eu fiz, eles me chamaram para fazer transplante. Eu estou com 2 anos de transplante de novo. Agora eu estou com 14 quilos acima do meu peso. Que bom exemplo também no seu Altamir, né? Exatamente. Bom, a gente comentando tanto, então, dessa questão da família, né? Professor, explica pra gente. É fundamental, então, que a família, ela aceite, né? E realmente autorize para que esse transplante aconteça? Sim, a lei ela é bem clara, né? A lei é de 97 e ela diz que o transplante pós-mortem, como diz, depois da morte, né? Os familiares devem autorizar. A lei é clara dizendo assim, os familiares são o cônjuge ou parentes, daí diz assim, em linha reta ou colateral, até o 2º grau, então até os irmãos autorizam, né? Eu sempre uso falar, todos os familiares têm que autorizar. Não, é o cônjuge ou os parentes, é o que diz a lei. Só que isso
Como é sabido que tem dado muito empecilho, a família às vezes não tem conhecimento do que vai acontecer, acha que depois o corpo é entregue todo retalhado, que eu acho que aí a função até da central de explicar melhor como é que vai funcionar, e o diálogo entre o doador e a família, que isso é espetacular, né? Só que já há um entendimento no direito, e isso é importante dizer, que se o próprio doador deixou em vida algo escrito, é possível levar isso ao judiciário e o judiciário dará valor a esse consentimento. Não é o que diz a lei. A lei é clara, diz os familiares. Mas o Código Civil, ele é novo, ele é mais recente do que a lei de transplantes. Ele é de 2002 e a lei de transplantes é de 97. Então, ela diz assim, é válida a disposição gratuita do próprio corpo para além da morte. Então, eu, maior, capaz, posso deixar isso escrito. Hoje, o Conselho Regional de Medicina deu valor também ao testamento vital, que a gente pode deixar dito que não quer mais fazer o tratamento, seguir, que seria a ortotanásia. Então, isso já tem sido reconsiderado pelos médicos. Mas a lei do transplante é clara, ela fala o cônjuge e os familiares até o 2º grau. Mas é possível, já tem até enunciados, algumas vozes se levantam no direito dizendo, por que não? Se o doador era maior e capaz, estava consciente, queria ser o doador, por que a família pode ir contra a vontade do doador? Mas isso teria que chegar ao judiciário. Quem é que vai chegar ao judiciário? Os familiares? Alguém que concordaria com a vontade do paciente? O seu próprio médico? Tem que chegar ao judiciário. Senão, o médico vai exigir a vontade dos familiares. E, Otávio, então, as principais dificuldades para encontrar um doador seria realmente essa burocracia ou existem outras também dificuldades para encontrar, então, esse doador? Me parece que é o problema da informação. A professora agora falou sobre a questão do estado do corpo. O corpo é entregue em perfeito estado. É como se fosse uma cirurgia. Entende? Vamos dizer assim, tu retira o fígado ou retira o rim, o corpo é entregue inteiro, sem problema. Não é? Isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. A outra questão da burocracia, me parece que é a informação. Quer dizer, quanto mais informação, melhor. Quanto mais se conversar, melhor. Essa é uma das atividades da Via Vida, é a divulgação, a campanhas de prevenção de doenças que levam ao transplante para diminuir a lista de espera. Porque, então, a gente tem uma série de materiais informativos, como esse aqui, por exemplo, não é? Sobre rim, sobre fígado, etc., de modo que as pessoas possam se cuidar, não é? E não chegar ao ponto de precisar de um transplante. Não é? Esse é um último passo do tratamento para manter a vida. Claro. Tá certo. Bom, professor, e segundo a legislação, então, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos? Segundo a legislação de transplantes, qualquer pessoa, inclusive incapazes, menores de 18 anos, desde que, claro, todos autorizados, devidamente, como determina a lei. E é interessante, assim, essas autorizações, elas são diferentes no caso de doação entre vivos, e doação após a morte. Então, isso também a lei é muito clara. E o Código Civil também prevê isso. A disposição em vida do próprio corpo, os limites disso. Não posso me mutilar para ajudar alguém, mas eu posso doar, por exemplo, parte de um órgão duplo, que eu tenho um rim, para alguém da minha família. E a lei determina até os parentes que podem ser doados, que nós podemos doar, até o parente em 4º grau, se não me engano, e que seria até primos. Então, e se for para pessoas desconhecidas ou amigos, daí teria que ter uma autorização judicial. Não basta a vontade do doador. Sim, até porque eles têm que evitar também a venda de órgãos também, né? Mercado. E é interessante que isso tem que ser feito por escrito, autorizando, com a presença de 2 testemunhas, também dizendo qual é o órgão que vai ser doado direitinho. Então, se é para pessoas da família, se eu sou maior e capaz, não preciso de autorização judicial. Mas se é para fazer isso com um incapaz, um filho menor, por exemplo, que eu quero doar uma medula, uma coisa para um outro filho, que isso a gente vê muito em filme, precisaria autorização judicial, além da autorização de ambos os pais. E Otávio, tem que cuidar isso. Isso. E Otávio, você acompanha muitas situações de muitas pessoas pela Via Vida, Eu queria saber como é o trabalho de vocês, então. Como eu disse antes, nós fazemos campanhas de prevenção de doenças, não é? Mas depois de um tempo, há 10 anos, por demanda dos médicos, houve a necessidade da criação da Posada Solidariedade. Lá a gente recebe pessoas de todo o país que não têm
condições de se manter em Porto Alegre enquanto esperam o transplante ou depois do transplante para se recuperar e fazer os exames devidos, não é? Então, nós temos lá na pousada vaga para 10 pessoas doentes e 10 cuidadores e que ficam lá gratuitamente, recebendo, nós temos ajuda do Banco de Alimentos, do SESC, que nos fornece o alimento, tem a Casa de Carnes Arvorezinha, que dá toda a carne necessária para os hóspedes. Então, a gente faz esse acompanhamento. Essas pessoas são mandadas pelos hospitais, pelos assistentes sociais, que verificam as condições deles. Nós não temos ingerência propriamente em quem vai para a Via Vida, mas sim a partir do estudo dos assistentes sociais que entram em contato com a nossa assistente social para que as pessoas vão para lá. E tem pessoas que ficam esperando pelo transplante 6 meses, por exemplo, não é? E às vezes, então, um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, na pousada, eles têm as condições de se manter em Porto Alegre. E, Altamiro, o que você diria hoje, né, depois dos transplantes, para as famílias, então, que temem doar os órgãos para outras pessoas? Eu peço para todo mundo olhar para frente, nunca olhar para trás, porque amanhã pode ser a própria pessoa pode precisar de um órgão. Então, o que eu faço? Eu falo a verdade, assim, todo mundo que precisa de uma mão hoje, essa mão vai servir para amanhã. Então, todo mundo que precisa de órgãos para transplante, qualquer coisa, a pessoa tem que dar valor para os médicos e deixar na mão dos médicos tudo que eles fizer. Então, em nome de Deus, todo mundo está a favor de fazer o que eles acham bom para nós, tá bom? É importante, né, pensar no próximo. E, bom, a gente tem algumas informações sobre o Via Vida, né, Isso, Rodrigo? Via Vida pode ser conferidas, então, no viavida.org.br e sobre a Central também estadual de transplantes no site saude.rs.gov.br. Tá certo. Bom, a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações. Obrigado e até a vocês. próxima. Obrigado.